Jennifer, seja muito bem-vinda. Você que é diretora de Estudos e Inovação da Santur, está aí à frente de um programa super pioneiro, né, que é o Inovatur, pioneiro aqui no Brasil, para fomentar o desenvolvimento e o fortalecimento de startups no turismo. Então, muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa Travel Talk. Eu que agradeço, Marta, o convite. Fico bem feliz que a gente conseguiu conciliar nossas agendas, né? E está aqui contribuindo com esse talk aqui, né, para o ecossistema de inovação. E também te parabenizar pela iniciativa, né, de ter essa troca de conhecimento com essas empresas, entidades do setor, né, isso só ajuda a fomentar cada vez mais e unir, né, essas duas áreas, né, turismo e inovação, né. Eu costumo brincar assim que fora da inovação não há salvação, né? A gente viu quanta coisa acontecer aí nesses 2 últimos anos com pandemia, não só no setor de turismo, mas a gente no turismo tem visto muita coisa bacana, né? E como a gente falava, assim, tantas inovações que a gente até brinca, como que ninguém pensou nisso antes, né? Tão importantes, tão necessárias aí para o nosso turismo. E esse programa, né, que você está aí à frente, o Inovatur, ele é o primeiro aqui no Brasil, né, para fomentar a criação e o desenvolvimento de startups. Conta para a gente como que começou, né? Eu participei recentemente do lançamento da 3ª edição, então conta como foi esse comecinho e o que é o Inovatur para quem ainda não conhece. Então, o Inovatur, né, diferente de quase todo mundo pensa que ele foi criado assim durante o período da pandemia, né, para resolver, né, tentar solucionar um pouco e acelerar um pouco mais, né, ajudar o setor, né, foi ao contrário, né, a gente já estava pensando antes da pandemia, em 2019, né, o planejamento de um programa de inovação para o setor turístico catarinense, né, e isso veio muito forte quando a gente fez uma visita técnica junto ao nosso, uma das entidades aqui do ecossistema, né, de inovação em Santa Catarina, numa associação, né, e ali ficou evidente que eles trabalham várias verticais de negócios, né, e quando eu questionei a participação do turismo dentro da entidade deles, eles falaram assim, não, é pouco expressivo, dá para contar no dedo quantas startups a gente tem hoje aqui, trabalhando com a gente, né, e até então eles estavam alocados dentro de uma vertical que era de economia criativa, né. Aí, isso aí já deu um estralo, né, assim, e da gente pensar e voltar com o dever para casa, né, de tentar com alguma ação, né, com alguma construção de alguma política pública, né, que agora se culminou num programa, né, de reverter esse quadro, né. E aí a gente foi amadurecendo, né, final de 2019, começo de 2020 veio a pandemia, a gente já estava com um esboço, né, de um programa, e daí a gente pensou, não, agora vamos ter que mudar um pouquinho, né, algumas ações, né, dentro desse mundo online, né, que não era a nossa intenção de fazer dessa forma, né, mas naquele momento a gente teve que fazer. Era o que dava para fazer. Era o que dava para fazer, né, porque 90% da primeira edição do Inovatur foi online, né, a gente só conseguiu fazer um evento presencial, que foi a apresentação institucional das selecionadas, né, para o trade turístico, né. E aí surgiu o Inovatur, né? O Inovatur a gente sempre bate na tecla que ele é um programa, né? Ele não é somente um edital ou como um hackathon, um hackatur. Isso a gente pesquisou muito, né? Antes de colocar ele para o trade, né? Uhum. Isso, e daí a gente falou, não, a gente não quer algo assim a gente quer algo que realmente traga um resultado, né? E que perdure, né? Que seja realmente, que tenha continuidade. Isso, que tenha realmente um resultado, né, alcançado que impacte o setor, né? E daí a gente pensou, não vai ser um hackathon de 2, 3 dias, um hackathon, né? E não somente um edital de fomento, mas a gente precisa
trabalhar em pilares, né? E daí a gente constituiu em 3 grandes pilares, né? O Inovatur, a gente começa com a parte de fomento, né? Do recurso mesmo investido, e depois a gente tem a parte do aprendizado, né? Com mentorias, workshops, com especialistas, tanto da parte de inovação como do turismo, né? E daí a gente foca no final a parte de networking, né? A inserção deles junto ao trade turístico, né? Que é o que eles mais buscam. É super importante, porque eu vejo muito essa desconexão. Inclusive, um dos motivos de começar a Travel Talks era justamente esse, né? Por um lado, a gente vê muita coisa legal aparecendo, um monte de startup com solução bacana, que resolve e ajuda, né, a viagem ficar com uma experiência muito melhor, ou que ajuda o destino, a empresa. E por outro lado, a gente vê um trade bem tradicional, com um pouco de objeção às novidades, e essa moçada precisa se conversar, né? Tanto as empresas Exato. que já têm uma certa tradição, que hoje não quer dizer mais nada, né? Com a velocidade das mudanças, essa tradição precisa também usar essa experiência para ver o que tem aí de novo e trazer para o seu negócio, para o seu destino. Então, é super importante. E eu lembro que lá no Rio Innovation Week você comentou que vocês fizeram um match, né, com as empresas de turismo e as startups para mostrar as dores, que tipo de solução elas precisavam, né? Uhum. A gente tem, na primeira e na segunda edição, a gente fez, como tu está colocando aqui, um talk, né? A gente chama de conversas com trade, né? Para que eles se aproximassem, né? Os proponentes interessados em participarem do programa enxergassem de forma um pouco mais clara, né? Quais são as dores, né? Aonde que eles estão entrando, o mercado deles, se é hotelaria, se é a parte de agências de viagem, se é alimentação, se realmente que aquilo que eles estão acreditando no negócio deles vai ser válido, né, assim, para o mercado, né. Então, a gente, no início, fazia essas conexões, né. E eu não sei se eu já avanço em algum outro detalhe. Pode falar. Posso? E daí a gente eu sempre falo que o Inovatur, ele não é um programa engessado, fechado, né, a gente vai aprimorando ele a cada edição com a necessidade do mercado, né. Então, a gente viu que a gente, no edital que a gente abre, a gente não pega em formato de ideia, né, de ideação, né, o nível de inovação. A gente solicita que já tenha um MVP, né, um MVP já testado, e agora nessa terceira edição a gente vai subir um pouco mais a régua, né, como a gente fala, né, a gente vai estar aportando um pouco mais de recurso do que das edições anteriores. Eu vi, 1.300.000, né? Esse ano. Isso, nessa terceira edição, a gente abriu um edital de 1.300.000, né? Isso é mais do que somado as duas, primeira e segunda edição, né? Na primeira edição, a gente começou com 300 mil reais, selecionamos 13 propostas e eles receberam até 25 mil. Daí, na segunda edição, a gente conseguiu selecionar 16 soluções para um edital de 900 mil reais. E agora a gente vai ter um edital de 1.300.000 e vamos buscar selecionar até 13 soluções, né? Até 100 mil reais elas podem estar solicitando pelo projeto. Isso. Que legal. E daí, como eu falei, a gente aprimorou, né, alguns critérios de seleção, e agora a gente já colocou que eles vão ter que apresentar um pitch já de cara, né? O MVP deles já vão ter que ter uma testagem mínima com 30 pessoas no mercado. Então, a gente quer realmente que no final do programa, que ele gira em torno de 7 a 9 meses, a gente quer que ele já esteja já com seus clientes, né? Ali, bombando, né? Você já tem que ter um MVP, Isso. você já tem que ter o pitch, quer dizer, para quem já tem uma startup e está querendo acelerar, né? Isso, é um programa de aceleração. O Inovatur, ele é um programa de aceleração. Ele não é um co-creation, que a gente chama, né, de ideias, né? Essa é uma etapa anterior, que a gente até pede apoio, né, dos nossos centros de inovação que a gente tem aqui no estado, que fomentem isso, né, com atores locais, nas suas regiões, nos seus municípios, trazerem essa ebulição de ideias, né, mas selecionem, façam essa peneira primeiro, né, e depois incentivem a colocar dentro do Inovatur.
E também tem um após, né? A gente não faz, a gente faz uma aceleração, mas também a gente não dá aquele que eles pedem tanto, o que vai acontecer com a gente depois, né? Que a gente também tem um limite de atuação, né? A gente não consegue ter perna para tudo, né? Uhum. Eu acompanho bastante o trabalho de Portugal, né? Inclusive sou mentora em um hub de lá, que é a fábrica de startups. E uma coisa que o turismo de Portugal fez, né, a partir do Nest, que é o centro de inovação, foi levar essas startups para participarem de feiras internacionais, porque aí eles começaram a entender o business mesmo do turismo, né? Porque muita gente vem da tecnologia, enxerga uma oportunidade, cria uma solução legal, mas não entende todas as dores, não entende todas as nuances do turismo. Então, quem sabe numa próxima edição já dá para colocar isso também, né? Na verdade, já tá nessa, né, Marta? A gente começou um pouco pé no chão, né? A gente colocou, sim, essa é uma novidade, né, da terceira edição. Que A gente legal, eu não colocou sabia, não li o edital, então. a gente colocou uma missão técnica, só que nacional, né, para um polo de inovação certo. da região sudeste, né? A gente sabe que a região sul ela é referência também nessa parte de polo de inovação, né? Mas a gente também vai levar eles para outros mercados, né? A gente já queria de cara iniciar com uma missão técnica internacional, né? E, inclusive em parceria com a Nest, né? Eles foram um dos avaliadores do Demo Day da segunda edição também com a gente, mas a gente sentiu, vamos dar um passo de cada vez, né? Quem sabe na quarta edição a gente já consegue fazer essa missão técnica internacional. Mas por hora na terceira edição ela vai existir só que aqui no Brasil. Né? A gente já inseriu isso, sim. E também as feiras nacionais também, né? Já são também bem, assim, num porte legal, que gera networking, então acho que é interessante pensar nisso mesmo. Eu acho esse programa incrível, uma pena que ele não exista em outros estados, ou quem sabe Inovatur fica nacional daqui a um tempo, mas eu acho que uma parte do sucesso também se deve à união de vocês, né, da Santur, com a universidade e também com as empresas, né? Você concorda que essa tríplice hélice faz toda a diferença aí para o sucesso? Com certeza, Marta. Acho que desde o início, quando a gente estava planejando o programa, a gente já viu que a gente não iria conseguir tocar sozinho. Enquanto órgão público, né, a gente precisava da união de outros atores, né, tanto da parte da academia como da parte privada, e aí a primeira edição, ela se desenhou nesse formato, né, a gente não tinha recurso até então, nós enquanto órgão oficial do turismo, né, então a gente foi buscar a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, eles que iniciaram com um recurso de 300 mil no primeiro edital, a FAPESC. Então, e daí a gente viu que a gente precisava também ter a expertise da parte do aprendizado, né, das mentorias de capacitação, e daí a gente trouxe a Univale, né, que é uma universidade de referência em turismo e hotelaria aqui em Santa Catarina, e eles toparam, porque até então eles estavam com uma incubadora também dentro da universidade, e eles falaram, não, com certeza a gente tem como somar com vocês, foram super parceiros desde o início, e também na parte de execução, a gente conversou com uma empresa de Balneário Camboriú, uma empresa de inovação, a Gestalt Open Innovation, que ela que foi junto com a gente ajudar a formatar inicialmente o programa, né? Então, eles foram bem parceiros também, a gente fez um termo de cooperação técnica com eles, né? E eles trabalharam conosco na primeira edição. Já na segunda edição, né, a gente permaneceu com a Univale, com a FAPESC e também agora, né, claro, com a gente, com a Santur, né? E essa junção, esse casamento que a gente fala entre essas entidades é o que mais fortalece, né? Porque cada um traz um pouco da sua expertise, né? A gente utiliza a FAPESC para a questão do edital, né? Na plataforma deles, de submissão. E, claro, tem uma comissão de avaliação também, eles também dão esse suporte para a gente. Então, é uma união, é um trabalho de governança, né? Isso a gente precisa ter. E isso é muito importante, assim, porque o governo pode trocar, mas o programa vai continuar, né? A partir dessa formação sólida que vocês construíram. Então, parabéns, eu acho incrível.
falo para você, né? Eu já tenho um tempo lá e queria que São Paulo tivesse um programa desse, porque eu acho que é o caminho mesmo, né? A gente precisa fomentar a inovação. Não A tem gente espaço mais para um negócio que é muito tradicional e que não atende mais as demandas do mercado, né? Uhum. E tu sabe que quando a gente dividiu ali aquele evento, aquela plenária, né, no Rio Uhum, Innovation, né, uhum. o secretário de turismo do estado, né, do Rio, né, depois ele veio conversar comigo e ele falou assim, nossa, eu vou conversar contigo depois para pegar mais detalhes sobre esse programa, é isso que a gente precisa aqui também para o Rio, porque até então a gente só estava pensando, focado mais em hackathons, né, daí eu falei, não, esquece hackathon, não que esqueça, né, faz É um parte também primeiro desse passo, é um mundo, esquenta. mas mas vamos fazer algo que impacte mais, que tenha mais resultado, seja algo perene, né? Ai, ele, não, muito legal. Daí, agora eu abri para outros estados, né? Essa é a novidade também da terceira edição, a gente abriu para outros estados e outros países também, né? O Inovatur abre as portas para outros estados que queiram trazer inovação para o estado de Santa Catarina, né? Para o turismo catarinense. Mas aí, por exemplo, se Então, for uma startup de Portugal, tô viajando, uhum. mas desde que ela tenha uma solução que atenda uma necessidade do turismo de Santa Catarina, ela pode participar. Mas Isso, ela, se for, né, escalável, enfim, trazer para cá, ela pode, mas assim, a gente tem uma condição, né, um limite também, né, porque a gente sempre é, prioriza empresas de Santa Catarina, né, a gente está abrindo agora até 30% dos participantes, isso significa de 13 são 4 que podem, até 4 podem ser de outros estados ou outros países, mas eles precisam abrir uma filial aqui no estado, ah, né? legal. Então eles precisam é atração de investimentos, né? Nesse caso aqui. É um E recurso aí catarinense, né? O recurso público de Santa é, Catarina é justo. Uhum. não podia ser diferente, senão também não ia É, passar, né? Dessa forma. E daí, no caso, eles precisam abrir, então tem um CNPJ, eles vão ter um prazo de 30 dias, né? Segundo o edital, para abrir esse CNPJ aqui, essa filial, e um dos membros da equipe precisam residir aqui, não necessariamente o dono da empresa, o CEO, né? Mas a uhum. pessoa que estiver responsável pelo projeto, né, o proponente em si, ele precisa residir aqui. E a gente Legal. sabe que hoje, com home office, né, enfim, É fácil, Edita. E vamos combinar que morar em Santa Catarina não é nada difícil, né? não vai ser muito esforço, né? Não, não é muito esforço, nem no litoral, nem na serra. Assim, é um estado que eu gosto muito. Luana, o que você acha que é um desafio para a gente melhorar a inovação no turismo no Brasil? Ou quais são os principais desafios? Ai, Marta, acho que são vários, né? Eu acho que eu falei na questão ali de um trabalho de governança, né? Que eu acho que é isso, a questão do Inovatura existir, eu considero que foi isso, da gente ter a união, né, desses atores. O desafio que eu vejo para as startups, né, que estão inovando, é a questão de se permanecerem no mercado, né? Hoje delas ganharem um mercado e se tornarem sustentável e até forma econômica mesmo, né? Uhum. De continuarem ali, né? Elas precisam estar escalável, né? E Porque de diferente pensar o... de outros programas em outros países, a gente não tem tanto recurso, né? Para o pessoal ficar apostando, pivotando, Uhum. e as pessoas precisam pagar as contas, né? Então, isso deve ser complicado mesmo para quem. O recurso é escasso, né? A gente sempre fala isso, né? A gente prioriza tentar diversificar aí o máximo possível, né? A gente tem 13 regiões turísticas aqui em Santa Catarina, né? No edital a gente sempre bate nessa tecla também do programa que atenda, né, preferencialmente, né, uma dessas 13 regiões, por isso que são 13 propostas, né? E aí agora a gente está ansioso aí para ver quem Para vão ser ver essas quais são os. soluções que Ah, vão chegar para essa terceira eu edição, né? imagino, né? Até Mas eu já estou curiosa. a gente sempre fica, né, nesses 30 dias que fica aberto o edital, né? A gente lançou agora dia 19, né? O último dia 19, fica aberto até dia 19 de maio.
né? E agora a gente também faz aí lives para tirar dúvidas, né, sobre o programa, de participação no programa, sobre o edital em si, né, que é o regulamento que rege a participação deles dentro do programa. E quem estiver assistindo aqui a nossa talk, eu vou colocar o endereço do site na descrição do vídeo. Claro, Para a claro. pessoa poder ter mais informação sobre Isso, a gente tem um hot site próprio, né, do programa, que é o inovatur.santur.sc.gov.br. Ali já tem um link direto do edital, né, para a pessoa acessar. E também convido depois para eles assistirem a essa nossa live de Tira Dúvidas, né, que ali é o momento de esclarecer alguns pontos, né. Uhum. Legal. E o que você tem visto de inovação no turismo e tem gostado? Assim, se você quiser falar de alguma empresa aí vencedora de Santa Catarina, se você não quiser essa saia justa, quiser falar de alguma outra startup de um outro lugar, fica à vontade. Ai, a gente vê tanta coisa boa, né? Como a gente estava falando antes, a gente não acredita, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Eu gosto muito daquela startup que ganhou o desafio Turistec, né? A Sister Wave, isso, né? Que conversei com a é como um aqui. Isso, que é um Airbnb para mulheres, né? Isso, meu Deus, era realmente, eu acho, uma dor que o mercado tinha, né? Para esse público específico. Aí, se eu for falar do Inovatur, eu tenho vários, né? Aí você vai ficar na saia justa. Não, mas não, assim, eu gosto muito de todas, claro, né? Foi porque a gente selecionou, eles ficaram ali, né? Na primeira edição, a gente tem uns que sempre se sobressaem, né? Sempre falo que foi o desafio de Anitta, né? Que foi uma gamificação que eles fizeram um circuito de cicloturismo com 30 checkpoints entre as cidades de Tubarão e Laguna, aonde o ciclista passa e conhece um pouco da história, que a Anitta Garibaldi é uma pessoa, né, que foi um personagem, né, ela se tornou isso aqui, né, e eles trabalharam muito essa parte cultural, né, a parte de entretenimento com a gamificação, né, e que a parte esportista, né, do esporte de cicloturismo, né, então, assim, juntar todas essas atividades num único produto, isso me chama muito a atenção. E pensar no cultural, né? Eu acho que isso é muito legal, porque eu uma vez, já tem um tempo, eu fiz uma banca na USP de um TCC, um curso de turismo, que era sobre gamification, e eu não entendia nada disso, eu não entendia o que era Assassin's Creed, esse jogo, meus filhos tiveram que me ajudar antes de começar a ler o trabalho. Mas eu descobri, isso já deve ter uns 6, 7 anos, que a partir do gamification e dessa tecnologia, muitas agências de receptivo estavam conseguindo trazer um novo público para fazer visita, principalmente nas cidades históricas ali da Toscana. Então, que é onde o jogo acontece, né? Então, os jovens, eles precisam desse estímulo, né? Então, mesmo que seja para pedalar, é legal juntar o cultural e de uma forma interativa, imersiva, não sei muito bem como que é feito, mas bem legal mesmo, essa solução. E a pergunta anterior que tu falou, né, os desafios que a gente tem para a inovação, eu vejo esse, né, a gente juntar diferentes atividades num único produto. E eles conseguiram, essa startup, ela conseguiu e criou esse produto, que eu acho, assim, nossa, formidável, assim, sabe? Bem e diferente. Bem inovador. Eu acho muito, muito legal a ideia deles desde o começo, quando a gente olhou num papel e depois a gente viu isso se concretizar, né? Quando eles fizeram o lançamento e as pessoas já usando o produto, eles ganham a camiseta, ganham todo um kit. É muito bacana, assim. Esse foi um que me chamou bastante atenção. Na segunda edição, né, a startup do Turista RV, né, que foi a questão de estacionamentos para motorhomes, né? Estacionamentos automatizados. A gente já na pandemia, que teve essa explosão, né, de campismo de uma forma geral. Isso é muito comum na Europa, né, e aqui no Brasil, que agora está começando a crescer, mas os dados que eles apresentam do volume de demanda que se tem para esse tipo de público, né, é muito grande. Eles vão estar agora lançando o primeiro estacionamento na cidade de Pomerode, aqui em Santa Catarina, né, e é muito legal, assim, a ideia deles. A gente já viu, né, que durante a pandemia isso já iria crescer, né, e eles estão
uma demanda bastante grande, assim, de pessoas interessadas e que necessitam disso, né? Porque elas ficam muitas vezes vulneráveis na rua, né? Dormindo com o Diferente seu dos Estados carro. Unidos, que o pessoal para num parque, na estrada, em qualquer lugar e fica, né? Aqui a gente precisa. E de uma certa estrutura também a gente precisa. Né? Uhum. E vários estacionamentos, muitas vezes ociosos, né? Que as pessoas ainda não têm interesse em construir e que podem estar sendo usados para essa finalidade, né? Então, foi bem legal essa proposta Dá deles para também. fazer uma parceria com as empresas que funcionam tipo um Airbnb de motorhome, né? Que você tem, disponibiliza, eu não tenho, quero viajar, alugo por um tempo, e, né, exploro a Santa Catarina e depois volto para casa. Então, realmente, são várias mudanças, né, que a gente tem visto no turismo desde 2020, muita coisa que já estava acontecendo, mas que acelerou demais nesses últimos 24 meses. Isso é só um exemplo, né, Marta? Como tu falou, não vou ficar na saia justa, né? Porque no final a gente já tem aí 29 propostas já fomentadas, né? Nessas primeira e segunda edição, né? Quase 30 aí. Então, não consigo falar de todas, mas todas têm a sua importância, o seu valor. Vamos esperar a terceira edição, daí você volta aqui para contar as vencedoras. E qual o bom é... Pode falar. Não, eu ia falar que o bom é que a gente vê crescendo, né, esse mercado de interesse das travel techs, né, pelo menos aqui em Santa Catarina, desde a primeira edição, a gente começou, não é tão representativo, mas para a gente já foi algo bem significativo, né, a gente começou com 36 propostas, né, dessas foram selecionadas 13, aí depois duplicou, né, a quantidade para a segunda edição, foram 64, daí 37 foram admissíveis, e dessas 37, 16 a gente selecionou, né? E agora vamos ver como é que vai estar o mercado aí para essa terceira edição, né? Tem um tempo ainda para inscrição, né? Muita coisa boa deve chegar até o dia 19 de maio. Né? Uhum. Legal. E, Luana, qual é a inovação do seu dia a dia que você não abre mão? Um aplicativo, uma plataforma? O que você usa direto e se você não puder usar, fica perdido? Sabe que eu estou pensando, né, nessa pergunta que tu fez, porque hoje em dia a gente usa esses recursos e a gente nem se dá conta, assim, né? Tipo, é uma coisa que é uma rotina do nosso dia a dia que a gente não para pensar realmente, é o meu preferido ou não, já é uma necessidade, a gente usa, né? Mas, assim, eu sou fã, né, da plataforma do Google, né? Então, para mim, assim, várias ferramentas que eles dispõem, né, pelo Google Maps, Google Flights, o Google Trends. Então, assim... Google Meu Negócio, né, que ajuda a gente a tomar decisão Eu acho super fácil de utilizar a plataforma deles, né, e eles estão sempre criando nichos que atendam essa diversidade, né, de trabalho, de serviços, enfim, né. Então, assim, quando eu preciso de pesquisar vou no Google Flights. Alguma tendência para Santa Catarina? Primeiro Google Trends. Né? Isso mesmo. Então, assim vai, né. Eu gosto de aplicativos também, né? Mas eu uso só os essenciais, né? Hoje, aplicativo é isso, né? Senão carrega muito a nossa memória do celular. E a gente acaba ficando muito conectado também, né? Você sai de um, entra em outro, sai de uma rede social, entra em outra, a hora que você vê, passaram 2 horas ali do teu final de semana e você nem percebeu. Tu só fica com os favoritos mesmo, né? Isso aí. Não coloca muito. Legal. Super obrigada pelo papo, eu adorei. Passou super rápido, eu que agradeço, Marta. Se faltou alguma coisa para falar, agradeço pelo convite, para a gente estar contribuindo aí junto com o Inovatur para esse ecossistema de inovação, seja para Santa Catarina, para o Brasil, né, agora, e para o mundo, né? A gente também espera que venham aí novos negócios, né? Atração de novos empreendimentos, empreendedores também que queiram, né? Trabalhar conosco aqui em Santa Catarina. Vamos ver se a gente consegue atrair também novos investidores, né? Para esse programa ficar ainda mais robusto e poder assim, cuidar de mais startups, cada vez mais. É isso que a gente quer. Cada vez mais. Legal. Super parabéns pelo trabalho, Luana. É muito bacana. Obrigada, Marta.
Obrigada, eu acho que obrigado também por toda a equipe, que a gente não é uma equipe muito grande, né? Mas a gente é uma equipe que gosta de fazer acontecer realmente, né? As coisas. E ainda eu ia finalizar aqui a gente não trabalha só com a parte da inovação, né? A gente também tem, aqui na diretoria que eu estou, tem a parte de tecnologia, né? E daí eu te devo numa outra conversa, eu acho que fica para uma próxima da nossa plataforma, né? Do Almanac, do nosso sistema de inteligência turística. Eu vi que você conversou recentemente com o Leonardo Seabra, né? Da InproTour, da parte de dados, né? E é isso, a gente tenta trabalhar com esse conceito de destino turístico inteligente também, né? Fazendo a sementinha do Inovatur na parte de inovação, na parte de sistemas de inteligência turística, que é um dos pilares aí da parte de tecnologia também, né, de dados, e aí a gente vai... E consolidando uma governança que é importante, né, trabalhando as experiências, então tem tudo para decolar. Parabéns. Espero que sim. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho da Santur. Eu adorei o papo e espero que a gente possa voltar a conversar daqui a um tempo, daí a gente fala sobre inteligência turística. Tá bom, então a gente fica à disposição e quem sabe aí para divulgar junto essas novas startups que vão estar reinventando o turismo catarinense agora na 3ª edição. Com certeza, vamos junto. Hashtag vamos junto. Tá bom. Obrigada, Luana. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.